E a convidada de agora, Georgiana Guinle. A Georgiana é uma mulher multimídia, consultora empresarial, produtora, ela já foi locutora, compositora e, na minha opinião, principalmente escritora. A Georgiana é filha da socialite Ionita Salles Pinto, com o grande playboy brasileiro Jorginho Guinle. Aliás, ela costuma dizer que a maior herança que o Jorginho Guinle lhe deixou foi a sua bagagem cultural. É irmã do Gabriel, de 24 anos, e do Jorge Guinle, filho, que está aqui em cima nos assistindo. Já escreveu 3 livros totalmente diferentes. A Meretriz Marxista, da época em que a Georgiana acreditava nas ideologias do marxismo. Os Trocadilhos, um livro de humor muito legal que eu li, o Holy Ghost, são relatos da sua espiritualidade, vai ser relançado agora, está prontinha para lançar uma sátira do best-seller O Segredo, e quer fazer um filme sobre Jorginho Guinle. Georgiana Guinle, que prazer em te receber e te rever. Meu amor, eu também estava falando que meu coração estava debruçado na sacada da saudade, gente. Eu gosto de... Debruçado na sacada da saudade? Pendurado. Vocês não têm noção, assim como eu gosto dele. Eu vou falar um pouquinho para eles. Nós temos uma nova geração muito ligada no programa, que não sabe que o teu pai foi um homem extraordinário e que teve excentricidades que ficaram na história. Jorginho Guinle, o pai dela, era herdeiro de uma fortuna só de 2 bilhões de dólares. E o Jorginho calculou, ele me contou numa entrevista, nós tivemos vários momentos aqui, que ele ia viver até os 80 anos e que com 2 bilhões de dólares no bolso, ele não ia precisar nunca trabalhar. Ele fez esse vaticínio mesmo, é verdade, confere. Mas aí o dinheiro acabou antes. Pois é, o dinheiro dissipou. Bom, mas ele também, o que ele viveu, só para vocês terem uma ideia, estou relembrando as pessoas, quem é que o Jorginho Guinle namorou? Eu vou ao teu livro, hein? Sério? Vou ao teu livro. Olha. Vou ao livro da Georgiana, um dos livros dela. Quem é que ele namorou, que você relacionou aqui? Só ele namorou Gina Lollobrigida, Rita Hayworth, Edir Lamar, Jenny Mansfield, Romy Schneider. Acho que é Schneider. Ele que sabia. Eu gostei dessas falas, assim, deu um charme. Aquela era a origem da Romy, que foi a Sissi, a imperatriz do cinema. Esse nome maravilhoso. E namorada do pai da Georgiana. Quem mais? Jeanette Lee, Kim Novak. O cara namorou todo mundo. Eu morria de inveja. Jorginho, conta alguma coisa. Ele muito discreto. Do alto, estou dizendo, do seu salto plataforma, dos seus olhos azuis, ele tinha uma descrição maravilhosa. Estou lembrando um pouco do Jorginho, porque eu te vejo. Me remete ao Jorginho. Você sabe, até eu costumo brincar, Maria, que o papai, assim, que ele nunca, né, ele falava assim, poxa, mas eu nunca penso tanto em mulher. Eu falei, papai, exceto quando você respira. Exceto quando você respira. Estou vendo no teu livro aqui uma coisa que ele nunca me contou, que em um determinado momento chegou uma pessoa muito cheirosa, com muita glossora do cabelo, antigamente era glossora, não é? E convidou-o para participar de uma escuderia. E era o Walt Disney que queria criar o Zé Carioca e queria pedir para o Jorginho o subsídio para ele poder criar o Zé Carioca. Esse personagem que vocês estão vendo aí do Walt Disney, o Jorginho Guinle, o pai da Georgiana, teve a mão do Jorginho na criação desse personagem, não foi? Com certeza, ele burilou, ele fez assim o layout, porque nessa época o papai, ele era representante de um estúdio, acho que é a MGM Studios, e o Walt Disney pediu para o papai fazer dessa consultoria, de como é que ele poderia fazer o Zé Carioca, um personagem assim que fosse justamente, né, se enquadrasse no estereótipo do malandro carioca, aquela coisa resvalando. Ele ficou muito bom, ele conseguiu, né, captar assim, né, os meandros, as sutilezas. Uma foto aqui no livro do Jorginho Guinle com a Carmen Miranda, que também usava salto de plataforma. Eles eram os pequenos notáveis. Pequenos notáveis. Junto com o Walt Disney. Você vai relançar esse seu livro, Do Outro Lado da Eternidade? Ah, com certeza. Você vai relançar? Eu vou relançar, porque o que acontece? Ele ficou muito restrito na época, né? Depois que eu tive o meu tete-a-tete, a minha experiência espiritual, né? Eu costumo dizer, a Mauri, que ele não é um livro de autoajuda, é de ajuda do alto. Olha, ela veio falar aqui para mim
o que eu a convidei, porque ela quer fazer um filme sobre a vida do pai, do Jorginho Guilherme. Mas essa história da tua espiritualidade, não é? Você tinha visões do além, ainda tem visões do além? Nossa, quando era... Conta um pouquinho desse lado seu, Georgiana. Esse lado, né, do outro lado. Nos últimos episódios. Não, com certeza. Inclusive, eu tenho uma coisa inédita para te contar também do que aconteceu com o papai. Porque o papai, ele era adepto do materialismo dialético, ele era totalmente cético. Mas nos últimos momentos, ele teve um tete-a-tete com Deus. Ele também teve uns insights premonitórios, teve, assim, visões do além. Foi uma experiência, assim, limpa. Você contou isso? Com certeza. Eu estava, antes dele ir para o Copacabana Palace, ele teve essa experiência. Como é que foi essa experiência? Foi uma coisa impressionante, Amaury. A gente estava, durante um certo tempo, ele já estava, né, naquela situação, a linha estava muito tênue. Entre o aquém e o além. Exatamente, ele já estava, né, indo pro third floor, terceiro andar, e ele se abriu. Uma vez ele veio um pastor lá, né, ele era totalmente refratário aí de um pastor. Quando o pastor começou a falar que existia o outro lado da eternidade, ele acabou se rendendo, e mais ou menos cerca de 3 dias antes dele ir, ele falou assim: Jorgi, que ele me chamava de Jorgi, né? Vem aqui que eu quero te falar uma coisa. Eu tive uma visão de pessoas vestidas com roupas brancas, assim, muito evanescentes, muito brilhantes, em um lugar muito bonito. Então ele teve um insight da eternidade, ele teve literalmente um link do céu. E as suas premonições? Me contaram que você tem muitas premonições. Premonição, para quem não sabe, é uma coisa que você sente antecipadamente que vai acontecer. É um dom, na verdade, que é um dom que é oriundo do Espírito Santo, que se chama discernimento de espíritos, né? Então, em algumas ocasiões, a gente está ali orando, a gente está no link do céu e a gente costuma, porque o que acontece, Maria? A gente é um imã catalisador, né? Eu costumo dizer que o mundo espiritual, ele é mais real do que o nosso, né? O próprio Antônio Saint-Exupéry, maravilhoso, ele falou que o que é essencial é o invisível aos olhos. Então né, o mundo espiritual que permeia aqui esse universo, ele é muito mais tangível. Quando você tem essa experiência, quando você tem o que eu chamo do link do céu, é algo assim inesquecível. E você tem isso com frequência? Eu sei que você teve isso quando criança, mas você continua tendo. Quando você se conecta, só que acontece, quando eu era criança, digamos que a minha parabólica espiritual, ela não captava a sintonia certa. Depois que eu tive exatamente esse encontro com Deus, que eu busquei isso em oração, que eu busquei esse discernimento, porque que acontece? Uma coisa que eu explico até no Holy Ghost é que existem seres espirituais do mal, né? Que são anjos caídos, que eu chamo da galera do subsolo, que existem realmente, e existem os anjos do terceiro céu, que interagem com a gente, é como se a gente estivesse aqui num Big Brother celestial. A gente está aqui e existe essa interação de anjos, espíritos malignos, a gente está, né, nessa melange cósmica, é como se a gente estivesse num videogame cósmico. Mas qual é a tua crença religiosa, Georgiana? Qual é a tua crença religiosa? Eu sou cristã. Defina-se. Eu tive um encontro com Jesus, que na verdade não é religião, né? Jesus Cristo, ele não é religião, ele assim, transcendeu os pruridos de religiosidade. É uma experiência com Deus, assim, que suplanta tudo que uma pessoa pode imaginar. Uma coisa que não existe não existe nada que você consiga definir. Qual algo... momento teu, além desse que você contou, que você se recorda assim da tua convivência com o Jorginho Guilherme? Você quer fazer um filme do teu pai? Pois é. Está decidido a fazer um filme? A gente teve, inclusive, né, com a minha parceira querida, Márcia Dornelles, né, que é uma produtora, então a gente está fazendo umas conexões de trabalho, e a gente teve esse insight, porque a história dele é um patchwork, assim, de alegria, então a gente quer trazer isso a baile e fazer um filme com ele. Então a gente está no embrião, né? Estamos falando aqui, primeira mão. Quem faria o papel de Jorginho Guilherme já passou pela cabeça? Tá, eu não vou, passou assim de raspão. Imagina só, não é assim, estereótipo, porque ele é um nome que está muito vaticinado pela mídia, mas imagina só, sério, o Wagner Moura com gomalina no cabelo, com lentes de contato azul, porque ele tinha o nariz, assim, imagina assim, a compleição física do Wagner Moura, acho que se adequaria maravilhosamente ao papel. E claro que você que faria o roteiro. Não, o roteiro não, poderia dar uma consultoria, mas a gente está burilando, ainda está
no embrião ainda não está nem no zigoto, né? Mas a gente... Ô, Georgiana, você concordava com o estilo de vida do seu pai? Esse estilo namorador, esse estilo de não precisar trabalhar porque tinha os bilhões de dólares garantindo a sua futura aposentadoria. Como é que você se recorda disso tudo? Querido, não é que ele não trabalhasse, ele era acionista da Ossio Corporation, né? Do que? Da Ossio Corporation? Está no teu livro. Coloca aqui embaixo. Jorginho Guille era acionista da Ossio Corporation. Ele trabalhava de sol e sol, de sol a sol. Nunca trabalhou. O trabalho para o Jorginho Guille era uma ofensa. Não, mas você sabe de uma coisa? Não precisava. Mas sabe de uma coisa interessante? Tem um amigo nosso, o Mariozinho, que fala o seguinte: o Jorginho nunca teve um emprego formal, mas ele tinha trabalho. Né? Ele, na verdade, ele era um grande RP que conseguiu resgatar a imagem do Rio de Janeiro, né? Ele foi o precursor, entendeu? Ele foi assim, digamos que ele foi uma, né, com perdão da analogia, uma Alicia Cavalcante da década de 40, 50, assim, antes de existir a palavra promoter, marketing, o papai já evocava isso. Francisco de Hollywood, todas as pessoas, todo mundo de Hollywood veio pelas mãos do pai dela, do Jorginho Guille, nas memoráveis festas de Copacabana Palace. Isso é uma coisa incrível, eu fico lá no copo e falo, será que o Jorginho já dormiu nessa cama? Uau! Qual a namorada do Jorginho? Pensa nesses... Fantasias, né? Você sabe uma coisa interessante? Que o papai, ele era uma pessoa ímpar, né? Bom, primeiro que ele tinha um senso de humor, assim, fantástico. Você sabe Nossa, você sabe a história da Mariazinha? Não. Cheguei a te contar isso? De repente eu sei. Contou muita coisa que não está no livro dele. Que não está no livro dele, assim, mas no backstage. Como um dia, né, a Mariazinha, desesperada, ligou para ele e falou assim: Jorge, temos um problema muito sério. Ele, o que, Mariazinha? Estamos só com um lugar, no mausoléu da família. E ele, com aquela flema característica, falou: Mariazinha, não tem problema, ladies first. Ladies são primeiras damas. E rolou isso, né? Foi um patrocínio. Ele, a Mariazinha, né? Foi o primeiro. Então tem várias histórias dele assim no backstage. Tem outra que também é maravilhosa. Um dia ele estava com a minha mãe depois de uma festa, assim, né? Com a Ionita, beijando pra ela. Nossa! Fechar qualquer. Fechar todo o comércio. Nossa! A beleza da Ionita. Ela tinha mais coisas, né, que né, que projetista, assim, de... Nossa, era uma coisa impressionante. Então, o meu pai chegou pra mamãe e falou assim: Ionita, olha só que coisa mais linda. Isso assim, 6 horas da manhã, depois da hora do rush, né? Todo mundo indo pro trabalho, esfalfado, né? Assim, né? A cidade acordando, cheia de olheiras azuis. O papai vira pra ela e fala assim: Ionita, olha que coisa mais linda. Todo mundo saindo dos nightclubs. Todo mundo indo pro trabalho. Saindo dos nightclubs. Máximo, né? Georgiana, você também está pronta para lançar um livro que é uma sátira desse livro que vendeu bilhões de cópias, nem sei quanto vendeu, O Segredo. Uau, mas eu vou fazer uma sátira do Segredo. Era segredo. Não, porque na verdade, o Segredo era um tem umas coisas... A sátira do Segredo era um segredo. Poxa, tá vendo? Gente, uma que revela tudo num flash. É mais rápido que espirro de maratonista, você descobre tudo. Você escreveu? Não, eu ainda tô, assim, também burilando, né? Eu ainda tô burilando, O que você achou do Segredo? Você leu? Eu achei interessante, tem algumas coisas interessantes, mas ele é muito pautado no manual do fabricante, né? Sabe o que é o manual do fabricante, né? A Bíblia. Como é que é a Bíblia? Ele pega muito, porque existem frases na Bíblia que, assim, tudo que você imagina na sua alma, quer dizer, na sua mente, assim acontece. Então, a Bíblia já indicava, já trazia à baila essa questão de você se conectar com o mundo espiritual e tem uma outra passagem. Exatamente, você ser um imã catalisador, mas aquilo que tiver assim, coadunado com, entendeu, o plano A de Deus. Então você pode chamar realmente existência isso. E o segredo é uma variação da... na verdade, o segredo na verdade, ela fez umas compilações, assim, fez tipo um pastor, pegou algumas partes fora de contexto e fez uma salada, não mista, mas uma salada mística. 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 O que você vai fazer? Como é que vai chamar o livro? Já tem nome? Cara, eu acho que... Será que é o segredo do segredo? Tá tudo. Ou interrogue as reticências. A gente quer saber. Interrogue as reticências. Olha, você já escreveu A Meretriz Marxista.
Na época que você acreditava na ideologia. Eu era niilista, assim, eu era frequentadora de... Não more. Depois que você, né, depois que eu tive um tete-a-tete, assim, com Deus e... Daí não more. Daí abdiquei do Martinho, depois teve Os Trocadilhos, né? Os Trocadilhos eu te entrevistei nessa época. Você lembra, cara? Eu me lembro. E o Holy Ghost, que é o relato da tua espiritualidade. E agora vem o segredo. Fala um pouco mais. Mas a gente também fazendo jus ao nome, né? Tem que ter essa... Né, tem que ter esse fog, assim, de segredo, né? Literalmente. Mas, Georgiana, em que ponto está o filme do teu pai, do Jorginho Guilherme? Você precisa de recurso? Fala aí, o programa dá uma baita sorte. Isso aqui é um pé de coelho. Com certeza. Por falar em coelho, você gostou, né? Oh, Jesus. Olha, isso aqui é a metáfora do Flash. Vou te dar de presente. Eu ganhei vários, não sei porquê. Todo mundo quer comemorar a Páscoa de uma forma bem humorada, tá? Vai entrar em cena. Olha os coelhinhos que eles me mandaram. O que estão fazendo os coelhinhos? Olha a cara da coelhinha. Gente. Você já ouviu? Olha, no backstage, Você ouviu? A Rebequinha me mostrou, meu... O que eles estão fazendo? É uma brincadeirinha. Para começar a Páscoa com bom humor. Meu Deus. É exagerado. Não é assim. Meu Deus. Ninguém falou? Cigarettes. Cara, cigarreta, sabia que eu tinha uma coisa pra te contar também? Sobre a família, né? Porque a família tem esse time de humor, né? A gente tá falando do time de humor do papai. Então, a família prima, né, por esse... Você tá bem com a Maria Helena, que eu entrevistei? A última mulher do seu pai? Inclusive, a gente tá até planejando levar a Maria Helena lá pro Bola de Neve, pra gente orar com ela. É? A gente tá... Né, o que é o Bola de Neve? Bola de Neve Church é uma igreja que é aqui em São Paulo, né, do Rino e da Denise, e lá no Rio de Janeiro, do Gilson e da Priscila. E é uma igreja, assim, que transcende o intranscendível. É uma igreja que o púlpito é uma prancha de surf. Eu sabia disso. Você sabia disso? E... Agora, o mais interessante é você surfar nas ondas do espírito. Você é evangélica, então? Sou. Evangélica. E essa experiência... Surfar nas ondas do espírito. Né? Porque tem até aquela história que Jesus foi o primeiro surfista, que foi o primeiro cara a andar sobre as águas, né? Tá levando a Sandra lá também? A Sandra vai pra lá. Sandritia foi lá. Tá levando a Sandra pra surfar nas ondas do espírito. Com certeza, vou levar a turma toda pra gente entubar uma pipeline, assim, do espírito. E é maravilhoso, olha, você sente a atmosfera do céu, porque não tem nenhuma conexão com a religiosidade. É uma coisa que é uma experiência que você vive, que... Putz, o Manual do Fabricante fala, né, que na presença de Deus há abundância de alegria e na destra dele há delícias perpetuamente. Então, é um gozo eterno. Muito obrigado. Meu amor, poxa. Faço votos que dê tudo certo. Vamos fazer o filme, quero estar do seu lado. É um filme documentário da vida de Jorginho Guilherme, seu pai. Lógico, você vai acompanhar, né? Eu até brinco, a Maurício, sabe que eu falo que eu tenho memória de elefante com amnésia, né? Então tem umas coisinhas que eu anotei que eu não podia deixar de falar, né? Tá, sobre também a Eliana Vale, que mandou um beijo para você, que fazia um programa agora, porque a gente está burilando aí, a gente está burilando a possibilidade de um programa também no Rio, né? Tomara que dê certo. Poxa! E depois, se puder deixar o e-mail, assim, do Bola... Então, para a galera que quiser se conectar, www.boladenevechurch.com.br, www.boladenevechurch.com.br e o meu e-mail www.georgianaguille.com, sem o BR. Tudo embaixo? Tudo embaixo? Cara, transcendente. Gente, eu tenho uma alegria tão grande de estar aqui com você. Você é da tribo do bem, tá? Você é um escolhido de Deus, tá? Te quero muito bem. Georgiana Guilherme, que bom, vai dar tudo certo. Eu volto já.